O São Paulo com Crespo tem chance de conquistar algum título? E eu falei aqui que São Paulo pode muito bem chegar aos 31 pontos nos próximos 2 jogos. Enfrenta o Vitória no Morumbi e depois o Sport na Ilha do Retiro. Quer dizer, a possibilidade do São Paulo chegar a 31 pontos e aí começar a sonhar com Libertadores começa a crescer, né? Começa a ficar interessante para o time do São Paulo, que venceu ontem o Inter, que era um Inter reserva, mas que conquista a 5ª vitória seguida no comando do Hernan Crespo, Celso. Bom, obviamente é um São Paulo diferente daquele São Paulo do Zubeldia, isso não se discute. Comportamento na beira do gramado é bem diferente também, né? Então, eu gostaria de falar sobre isso também. Primeiro, obviamente, os resultados. Os resultados estão acontecendo. 5 vitórias seguidas, o São Paulo conseguiu mais vitórias nesses poucos jogos pós-mundial do que antes do Mundial. Era um São Paulo muito carente de bons resultados. Não, por acaso, o Zubeldia dançou. Mas não é só o resultado pelo resultado. O São Paulo hoje ele é melhor do que era o São Paulo com o Zubeldia. O que eu vejo de principal diferença nesse time, Weber? Primeiro, dentro de campo. Sabe aquela posse de bola ilusória? O que era com o Zubeldia? Arboleda para Sabino, para Lanfranco, para Ferrarese devolve para Arboleda vai lá, toca para um lateral que volta, pode ser o Cedric ou não. Ou seja, aquela troca de passes na defesa, infrutífera. Né? Esse São Paulo do Crespo, ele é mais agudo, digamos assim. Outra coisa, cada um na sua função. Você não fica vendo lá zagueiro fazendo papel de lateral. Então está muito bem definido. O Marcos Antônio, que para mim já estava jogando bem com o Zubeldia, mas com o Crespo está jogando muito mais. O Bobadilha ali ao lado dele, eles acertaram essa questão dos 2 volantes e o comportamento dentro de campo. Então eu começo a ficar muito preocupado não, mas é uma maneira diferente de você avaliar um treinador quando ele é realmente competente, ele está ali conversando com seus jogadores, tentando melhorar. Ele não passa a maior parte do tempo reclamando da arbitragem. Eu começo a desconfiar de treinador que fica o tempo todo reclamando da arbitragem, brigando com o árbitro, fazendo caras e bocas e não troca ideia com o seu jogador ali para consertar o time. Então o Crespo muito mais discreto, muito mais proativo no sentido de trabalhar com a equipe. E outra coisa, qual era uma das maiores desculpas do Zubeldia? Não tem o Lucas, não tem Oscar, não tem o Caleri. E o Crespo tem? O Crespo não conseguiu ainda, né? Conseguiu jogar muito pouco com o Oscar, isso que eu quero falar. Então fica muito fácil você ter desculpas. O Crespo não tem, os resultados estão acontecendo. E muitas vezes a gente embarca nessas desculpas, achando que o time realmente não rende por causa de A, B ou C. Mas os resultados estão aí, comprovando que não se trata necessariamente disso. E na sua opinião, Capretes, em relação não, você acha que tem chance de título, Celso? A gente está conversando até nos bastidores, eu vou me apropriar do que a gente está conversando. Vamos imaginar que o Palmeiras fique fora. Eliminado Palmeiras pelo Corinthians. caia na quarta. Não é nenhum absurdo, são 2 rivais. Não. Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, você já tem 2 grandes favoritos fora. Aí São Paulo se torna candidato, fica aberto. Corinthians se torna candidato. Atlético Mineiro. Libertadores, a gente está falando de um torneio difícil, mas mata-mata. Você vai se lembrar do São Paulo lá do Balsa, quase caindo no Campeonato Brasileiro, e chegou lá numa semifinal de Libertadores da América, que só foi eliminado porque surgiu um tal de Borja, que só faltou fazer chover. E ainda tem questionamento de arbitragem aqui a colar, mas enfim, São Paulo estava lá quase. Uma ajudaça do Maicon, né, zagueiro. Quase chegou numa final de Libertadores catando o coquinho aqui. Então, mata-mata dá para chegar. Brasileiro já é uma outra história. Aí requer realmente uma regularidade que o elenco do São Paulo não permite. Aí é para cachorro grande mesmo, elencos bons como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Eu nem descarto o Botafogo também não. Agora, só mais um detalhe.
Já pensou Mirassol na Libertadores, rapaz? Já está na zona, né? Já está na zona de classificação. A pré-Libertadores já deixou o Bragantino para trás, né? E realmente, neste momento, o Mirassol ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e com jogos a menos, né? Quer dizer, o Mirassol ainda tem a possibilidade de se aproximar do Cruzeiro, né? Que é o que tem 18 jogos no campeonato. O Flamengo tem 17, Palmeiras, Bahia e Mirassol tem 16 jogos, 2 a menos que o Cruzeiro. E você, Caprete, sua opinião em relação ao Crespo? Você acredita que existe condições de conquistar algum título com o treinador argentino? Não acredito. O São Paulo, para mim, não é favorito em nenhum dos campeonatos, brasileiro muito menos. A gente já tem pontos corridos há mais de 20 anos no Brasil. A gente sabe qual é o perfil de clube que ganha uma competição como essa. Vai ter exceção? Claro que vai, mas a gente tem que se basear na regra. E a regra não é um clube bagunçado, endividado como é o São Paulo hoje, sem estrutura. Não dá, com jogador machucado que não recupera nunca. Um clube assim não vai ganhar em 38 rodadas. Aí você pode pegar o Flamengo em 2009 bagunçado, com o Adriano Imperador, com o Petkovic, com o Andrade técnico ganhou. Tá, é a exceção, não é a regra. A regra é projeto. É o Palmeiras, é o Flamengo, é o Botafogo agora. O Cruzeiro pode entrar nesse rol, porque está se profissionalizando, apesar do modelo não ser o ideal, né? O Pedrinho despejando dinheiro, um apaixonado pelo clube, mas já é melhor do que antes. Então, São Paulo brasileiro esquece. Corinthians também, tá? Santos muito menos. Então, isso ponto. Agora, Copa do Brasil e Libertadores, São Paulo não é favorito. Não é favorito, não é. Quando o bicho pegar, esse time eu ainda não sinto confiança. O Crespo ganhou jogos importantes, não vou tirar o mérito, há um trabalho acontecendo, são vários elementos que compõem esse bom futebol do São Paulo hoje, jeito mais simples de jogar, cada um na sua posição, os 3 zagueiros estão hoje mais bem postados, por isso o time sofre menos gols. O Zubeldia não jogava com 3 zagueiros, porque quando jogava o Ferrarese, ele era lateral de avançar, de dar amplitude, de correr, de ir para a linha de fundo, ele nunca foi um terceiro zagueiro, né? E as invencionices, com o Wendel e Enzo pela esquerda, o próprio Ferrarese e Cédric ali pelo setor direito, enfim. Então não funcionou. Aí nesse jeito de jogar mais vertical, o Marcos Antônio cresceu, o Luciano está com mais confiança. Então são alguns elementos que fazem o São Paulo ter um rendimento melhor do que tem hoje. Além do efeito emocional do novo treinador. Porque se troca tanto técnico aqui no Brasil, no mundo inteiro se troca, mas aqui mais, pela nossa cultura. Porque dá um efeito rápido, claro que dá. Você pega também, na regra, times que trocam o treinador têm um bom desempenho inicial, isso é fato. É fato, a gente está no futebol há quantos anos? Você, Weber, você, Celso. Vassoura Nova varre bem. Trocou o técnico, dá um gás, dá uma motivada, por pior que seja o cenário. Salário atrasado, torcida pressionando, mudou o comandante, mudou o líder, tem um efeito psicológico positivo. O Zubeldia ano passado não chegou para o lugar do Carpini e não ficou 12 jogos sem perder? E aí, o que deu no final? Então, para mim, é claro que vejo a melhora, repito, mas ainda não a ponto de colocar o São Paulo como favorito a nada. A nada. Quando o bicho pegar, os problemas antigos vão aparecer, porque de um jeito ou de outro, claro que o técnico é importante, mas quem decide ali é o jogador. Quem decide ali é o atleta. Quem vai decidir no São Paulo? O Luciano. Já se mostrou um jogador confiável? Não. Não, cadê o Caleri? Só no final do ano. O Oscar vai decidir o que para o São Paulo? Nada. Nada, é evidente que nada. O Lucas Moura volta em quais condições? Quais condições? Olha a gravidade da lesão dele, que ninguém sabia o que era. Vai voltar de que jeito? Então, para mim, Weber, continuo colocando o São Paulo como um coadjuvante e não como um protagonista. No brasileiro, eu sei que o São Paulo não tem chance nenhuma. Inclusive, acho muito difícil o Flamengo não conquistar o título do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É muita